Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como estamos nessa quarta-feira de data FIFA? Então, quarta-feira que a gente não tem futebol brasileiro, a gente não tem nenhuma competição nacional ou internacional acontecendo, onde os clubes brasileiros estejam participando. Então, a gente fica aí esse tempinho extenso sem jogos do São Paulo. São Paulo volta a campo apenas no dia 16, quando a gente vai enfrentar o Grêmio. Então, os jogadores estão tendo aí alguns dias de folga, somente estão isolados os atletas que estão no DM, como Rafael Tolói, Caleri, enfim. Esses atletas que estão em processo de recuperação. Então, a gente só volta no dia 16. E aí, eu reuni aqui algumas notícias interessantes para a gente debater que estão saindo sobre o São Paulo. A gente sabe que a guerra política no São Paulo está muito séria, a gente sabe que os protestos contra o Júlio Casares estão tomando proporções inacreditáveis, que a gente não imaginava que fosse acontecer, só que realmente eu acho que chega uma hora que a torcida cansa também, a torcida cansa de fingir que tá tudo bem, a torcida cansa de bater palma pra palhaço, então a torcida realmente está abrindo os olhos para o que está acontecendo no São Paulo, e eu sinto que o Júlio Casares ele tá sentindo isso, tanto que ele tá adotando aí algumas mudanças, a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. E inclusive, quando eu soltei o vídeo pra vocês, se não me engano, na segunda-feira, ele soltou um vídeo falando sobre arbitragem. Não só ele, como a parte de direção do São Paulo estão pressionando muito a CBF com relação a isso. O Samir, que é o presidente da CBF, foi quem tomou a decisão de afastar o árbitro. A comissão de arbitragem não queria fazer isso, mas ele tomou essa decisão de afastar o árbitro. Eu acho que deveria ter muito mais também. O Rui Costa esteve presente numa reunião na CBF, onde nós tivemos algumas novas informações que o VAR realmente solicitou a revisão a Ramon Abate-Abel, só que ele não quis, ele se negou aí ao monitor e ele preferiu manter a decisão de campo. Então, aqui a gente já tem um outro cenário. A gente já tem o cenário onde o árbitro, na verdade, que já foi afastado 2 vezes por beneficiar o mesmo clube, se recusou a ir ao monitor, e aí o São Paulo, de fato, tá pressionando a CBF pela divulgação do áudio do VAR, só que isso precisa passar pela FIFA. A FIFA precisa autorizar, porque como ele não foi no monitor, existe esse protocolo de que não pode divulgar o áudio do VAR. Só que o Rui Costa, que estava em reunião com a CBF, escutou o áudio, e o que ele passou foi que, de fato, o VAR recomendou a revisão ao Ramon Abate-Abel e ele se recusou a ir ao monitor, tanto que tem alguns vídeos de leitura labial onde o Luciano tá ali questionando muito ele, falando: pô, Ramon, tem que ir no vídeo, ele foi derrubado na área, onde que esse tipo de contato na área não é pênalti? E ele fala pro Luciano, que condiz muito com o áudio do VAR, ele fala pro Luciano que ele escorrega, o Alan escorrega, e por isso não teve... Foi sem querer, né? É isso que ele fala. Então, o Rui Costa esteve lá e agora o São Paulo tá pressionando pela liberação do áudio do VAR. Então, basicamente, com relação à arbitragem é isso. Eu também não vou me estender muito, porque eu acho que não é necessário, já passou, não vai voltar, o São Paulo não vai recuperar esses pontos que perdeu. Então, é melhor a gente deixar pra lá e focar daqui pra frente, que é o mais importante, que a situação do São Paulo tá muito complexa, a situação do São Paulo tá muito difícil. Então, eu acho que é melhor a gente focar em coisas que realmente merecem o nosso esforço. Então, vamos lá, vamos começar falando do investidor. Há algumas semanas, o Gabriel Sá postou uma notícia falando sobre um possível investidor, um cara que estava querendo ali assumir a gestão do São Paulo e investir no São Paulo. Quem é esse cara? Esse cara é o Diego Fernandes. O Diego Fernandes foi o responsável por fazer ali a ponte, por intermediar a vinda do Ancelotti para a seleção brasileira. Ele é empresário, ele é fundador da 08 Partners, eu acho que é assim que fala, que essa empresa, ela cuida financeiramente de atletas e ex-atletas. Então, nessa empresa, os principais clientes que ele tem são o Vinícius Júnior e o Neymar. Então, a gente já vê que o sarrafo tá bem lá em cima, né? Então, ele é um empresário e ele é fundador dessa empresa que cuida financeiramente de atletas e ex-atletas. Ele é São Paulino. Ele esteve, não só ele, como outras pessoas também tiveram no Morumbi, então eles fazem entrevistas com torcedores para saber como seria esse processo, e ele tem de fato interesse em assumir a gestão do São Paulo e investir no São Paulo. Ele já tem o aval de alguns são paulinos e ele também tem um banco que está interessado em investir no São Paulo.
Lembrando que isso é uma notícia que saiu pelo Gabriel Sá. Na época que saiu pelo Gabriel Sá, muitas pessoas falaram que era uma cortina de fumaça. Só que agora a CNN de fato divulgou que realmente o Diego tem esse interesse. Ele tem esse interesse de investir e de assumir o São Paulo. Qual que é o maior entrave nisso tudo? O maior entrave é justamente o Júlio Casares. Por quê? O Júlio Casares, ele tem um acordo, ele já tem um acordo pré-estabelecido com a Galápagos, que é a empresa responsável pelo FDIC, que ele mesmo implementou para tentar baixar os débitos do São Paulo. Então, ele já tem esse pré-acordo com eles e também pela questão do FIP de Cotia. Talvez não seja tão rentável assim, só que ele tem esse acordo. A gente não consegue confiar em nada do que o Júlio Casares fala ou faz, devido à sua gestão aí desastrosa no comando do São Paulo. Então, o entrave entre o Diego e esse investimento é justamente o Júlio Casares, tá? Então, o FIP de Cotia, lembrando, ele ainda precisa ser aprovado. Existem muitas pessoas lá dentro que são contra o FIP de Cotia e a gente tá tendo um embate político muito grande entre o Júlio Casares e a oposição. Surgiram algumas notícias de que o Belmonte seria uma possível oposição, eles estariam estremecidos, ele seria uma oposição do Júlio Casares e ele que seria um nome fortíssimo para assumir a presidência do São Paulo. Eu não sei, honestamente, de verdade, às vezes eu penso que não pode piorar, só que aí acontecem coisas que a gente sabe que provavelmente vai piorar. Então, o Belmonte, exatamente, o Belmonte, que é tratado lá dentro por pessoas que trabalham lá como boca de farofa, ele é um dos principais nomes para assumir o São Paulo após o Júlio Casares. Então, assim, de verdade, eu não sei nem o que pensar. Para mim, isso parece que é piada, mas realmente ele é um nome fortíssimo para assumir a presidência do São Paulo e eles estão nesse entrave. Até saíram algumas notícias de que ele seria demitido depois dos protestos que estão tendo, que a organizada tá fazendo protesto, a torcida tá cobrando muito o Júlio Casares e agora ele tá se posicionando mais, é um milagre, acontece, ele tá se posicionando mais, fez um vídeo falando sobre arbitragem, postou uma notinha no Instagram dele, eu não consegui ver porque eu sou bloqueada, depois que eu critiquei ele acabou me bloqueando, e aí ele decidiu adotar aí algumas práticas de transparência depois que a torcida criticou. Eu acho isso incrível, como a pessoa só decide mudar quando ela sente que a água tá batendo na bunda. Então vamos lá, quais são as medidas de transparência que a diretoria vai adotar? Vão ser divulgados os valores de transferência dos atletas, será emitido relatórios financeiros a cada 45 ou 60 dias, será aberto um dia de treinamento para a imprensa por semana e será publicado boletins médicos semanais e o Júlio Casares ou algum outro dirigente vão conceder uma entrevista coletiva mensal para tratar dos assuntos de interesse do clube. Meu Deus do céu. Isso aqui foi tudo que ele, no começo da gestão dele, ele falou que faria, não cumpriu com a sua palavra. Para quem não sabe, no começo ele falava muito de transparência, de que as reuniões seriam transmitidas, e aí depois isso tudo foi por água abaixo e todo mundo sempre aceitou calado. Agora que a torcida não tá aceitando calado, aí ele resolveu que ele vai mudar. Que agora, no finalzinho do mandato dele, ele vai ser transparente. Ele decidiu que ele vai ser transparente. Olha, cada uma que não dá duas. E há quem acredita nisso, tá, gente? Há quem acredita que ele tá fazendo isso realmente porque ele é uma ótima pessoa, assim, como presidente. Ele é um ótimo gestor. Por isso que ele tá tomando essas medidas. Não é porque os protestos estão escalonando muito, estão subindo muito. Não, né? Imagina, não é por isso. Pra gente finalizar, é um assunto que, assim, eu pensei muito se eu ia trazer, se eu achava interessante de trazer, se era viável, enfim. Porque é um assunto tão tosco, mas como eu vi que tem muita gente comentando, eu achei interessante trazer. Teve toda essa polêmica com o Vitor Roque, que ele postou lá um tigrinho mordendo um viado no pescoço, enfim. E aí postou algumas coisas, aí ele apagou e acabou postando outra foto. E aí tem um atleta da base do São Paulo, Pedro, que ele curtiu a postagem. Ele tá no São Paulo, no Sub-20 do São Paulo, inclusive jogou a copinha desse ano. Tá no São Paulo, tem 20 anos, tá na base ainda, não teve chance no profissional. E ele curtiu o post aí do Vitor Roque, que fazia menção ao jogo contra o São Paulo. O que eu vou falar? O que eu vou falar, gente?
Cara, é eles que têm que administrar, é eles que têm que administrar os meninos de Cotia, não sou eu não. Acho patético? Acho. Acho deplorável? Acho. Acho que é postura de jogador, ficar curtindo postzinho de atleta que tirou sarro do São Paulo e depois apagou e postou outra merdinha lá no Instagram? Acho. Mas eu vou fazer o quê? Um moleque que nem tinha, mas que tá na base. Não foi utilizado no profissional, não é utilizado na base, porque não tem talento suficiente pra isso. E eu vou fazer o quê? É um assunto tão assim, tão nada a ver, que honestamente eu não queria nem trazer. Mas como estão comentando sobre isso, cara, vai ter assim, ó, querido, próxima temporada você vai ser negociado, tá? Você não vai ter chance no profissional, porque você não tem talento pra isso, então você vai ser negociado. Acabou, gente. Acabou. Se o cara não tem postura de atleta do São Paulo, é só não manter no São Paulo. Corta o mal pela raiz e acabou. Porque esse vai ser mais um, igual aquele lá que jogava na base do São Paulo, que agora eu até esqueci o nome dele, ele tá tão... acho que é Senna. Ele decaiu tanto na carreira dele que é em níveis absurdos, né? Ele era do São Paulo, foi pro Palmeiras, aí ficou tirando o sarro do São Paulo e agora o cara acho que tá jogando Boa Vista, sei lá, sei nem onde ele tá jogando. A carreira dele fez isso aqui. O outro também que saiu daqui, que não era moleque de Cotia, mas saiu daqui pela porta dos fundos, foi pro Palmeiras aqui, ó, sentou. Tá lá, não é titular nem no Atlético Mineiro. Então, assim, cara, não tem nível, não tem postura pra jogar no São Paulo? 3 beijos e tchau. Isso é uma discussão que, pra mim, não deveria existir, sabe? Ah, curtiu o postzinho? Debochando do São Paulo? Ó, 3 beijos pra você, próxima temporada você vai ser negociado e vai comer banco. Acabou, gente, é muito fácil de resolver. Eu acho que a gente tem problemas maiores aqui com essa gestão do São Paulo pra tentar resolver.